Olá, boa noite. Eu já ouvi muitas histórias semelhantes a essa que eu vou contar. Entretanto, a diferença da minha para as demais é que eu vivenciei tudo que eu vou contar a seguir. Até então, eu só ouvia histórias como essa e sempre me causavam muito medo. Até que um certo dia, o mesmo aconteceu comigo. Muitos dizem que isso acontece quando nós estamos deitados para dormir. E isso sempre me passou pela cabeça que essa história não passava de alguma impressão que talvez as pessoas tinham inventado quando estavam naquele estado entre o sono e a vigília. Porém, o mesmo aconteceu comigo e foi bem diferente. E com certeza eu não estava cochilando e nem delirando. Isso aconteceu no mês de janeiro, há uns 3 anos atrás. E como era férias escolares, os meus 2 filhos viajaram para a casa da minha sogra no interior de Minas Gerais. Bem, eu nunca morri de amores por ela. Afinal de contas, sogra é sogra. E assim, ficamos apenas eu e o meu marido em casa. E como ele trabalha o dia todo, eu ficava sozinha e aproveitava para descansar, ler, pintar e bordar. Eu sempre fiz isso, mas com 2 filhos em casa, dificilmente eu tinha o sossego que eu tanto queria para me concentrar nesses meus hobbies. Bem, não que eu esteja me queixando dos meus filhos, mas há momentos em que desejamos um pouco de silêncio, paz, tranquilidade e privacidade. Uma férias dos filhos, na verdade. Pois bem, em uma tarde, eu estava bordando umas toalhinhas que eu acabei de pintar, quando tive a nítida impressão de ouvir alguém me chamando do portão. E embora eu não reconhecesse a voz, eu acreditei se tratar de alguma vizinha, mas quando eu fui atender o chamado, não havia ninguém no portão. Eu não dei importância por acreditar que fosse apenas impressão minha e voltei aos meus afazeres. E passados alguns minutos, acho que uns 20, novamente aquele chamado se repetiu. Ele era bem nítido e eu tinha certeza que tinha alguém me chamando no portão. Mas novamente, eu não encontrei ninguém. Eu fui até ele e o abri. Olhei por toda a rua e não encontrei ninguém ali perto. Apenas um carro desconhecido que passou pela rua. Um vento forte que soprava pelas árvores. E aquela noite fazia um frio que eu não sei bem explicar o que era. Seria alguma brincadeira de mau gosto? Era uma voz feminina, disso eu tenho certeza. Será que era a minha vizinha querendo me pregar uma peça? Eu voltei para dentro de casa e continuei bordando, até que depois de quase 1 hora, aquele chamado se repetiu. Eu já estava ficando nervosa com tudo aquilo, principalmente por mais uma vez não ter ninguém ali no meu portão. E se fosse a minha vizinha, que se chama Luísa, brincando comigo, bem, eu resolvi ir até a casa dela para tomar satisfação. Chegando lá, não era ela, pois quem me atendeu foi a empregada, dizendo que a Luzia havia saído pela manhã e ainda não havia retornado. Indaguei se por acaso ela tinha ouvido alguém me chamando e ela disse que não ouviu nada. Eu voltei para casa, desisti do bordado e fiquei vendo TV. E a partir daí eu não ouvi mais nada. E quando meu marido chegou, por volta de 11 da noite, eu contei para ele o que tinha acontecido. E como eu já imaginava, ele disse que foi apenas a minha imaginação. Mas mesmo não concordando com ele, eu decidi não insistir no assunto e dei o mesmo por encerrado. Mas na manhã seguinte, enquanto eu lavava as louças do jantar,
Mais uma vez, eu ouvi o estranho chamado. Eu corri literalmente até o portão, cheguei até a calçada, mas não havia ninguém. E um misto de medo e preocupação começou a tomar conta de mim. Algumas horas se passaram e já pela tarde eu decidi terminar o bordado do dia anterior. Liguei o rádio, abri uma garrafa de vinho e fiquei na minha, aproveitando o sossego que a ausência dos garotos me proporcionavam. Como era bom fazer aquilo sem os garotos reclamando do tipo de música que eu escutava. Música de velho, eles diziam. E mesmo sem me importar com a opinião deles, afinal de contas eu dizia o mesmo das músicas que a minha mãe ouvia. Era um saco não ter privacidade. Eu já estava ali há umas 2 horas, quando repentinamente o aparelho de som desligou. E não foi problema na rede elétrica, porque a luz permaneceu acesa. E assim que me levantei para verificar o aparelho, o chamado se repetiu. E mais uma vez eu saí correndo e fui até o portão. Porém, a rua estava deserta, então eu fui até a casa da Luzia. E dessa vez ela me atendeu. Eu perguntei a ela se ela havia ouvido alguém me chamar e ela disse que não. Mas me contou que algumas vezes ela teve a mesma impressão. Porém, isso já fazia alguns anos. Ela me disse que, ao contrário de mim, ela não atendia a esses chamados, porque, segundo dizem os mais velhos, poderia ser o chamado da morte, e atendê-lo seria como se respondesse à própria morte. E quando ela me disse isso, eu fiquei toda arrepiada, mas pensei, bom, não era a morte porque eu atendi todas as vezes e ela não me levou. Esbocei um sorriso, mas tentei disfarçar para não ofender a crença da minha vizinha, por mais sem cabimento que pudesse ser. E assim que eu voltei para casa, eu ouvi um barulho vindo da salinha onde estavam os meus bordados. Seria um ladrão. Bem, eu tinha ido até a vizinha sem trancar a porta. Eu apanhei o taser que mantínhamos na estante, ao lado da TV, e sorrateiramente eu fui até a salinha. Espiei e não havia ninguém. Mas o que eu encontrei me assombrou muito mais. Assim como me assombra até os dias de hoje. As minhas toalhas estavam cheias de marcas, como se fossem de dedos, mas como se estivessem queimadas. Era como se alguém tivesse as olhado e pegado nelas com as mãos sujas, mas as marcas era como se tivessem queimadas. Nessa hora, me sobe um frio pela espinha, e toda vez que eu lembro disso, o mesmo acontece. Mas o que estava por vir era ainda pior. Eu examinei as toalhas por alguns instantes, até que tive a estranha sensação de alguma coisa me observando. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Mas repentinamente, algo apareceu do outro lado da mesa. Seria a morte? Era enorme, com quase 2 metros de altura. Uma figura negra vestido aquelas roupas de morte com um capuz, um sobretudo, tudo negro. E estava ali parada me olhando e eu fiquei paralisada. Não dava para ver o seu rosto, mas a maldade que a figura emanava era algo angustiante. Eu permaneci ali em silêncio, olhando para aquela coisa, enquanto ela também me olhava. E então, logo em seguida eu desmaiei. Só acordei de noite quando meu marido chegou apavorado e me encontrou desmaiada sobre a mesa. Eu contei a ele o que havia acontecido, mas como já era de esperar, ele não deu muita atenção. Provavelmente achou que eu estivesse delirando, principalmente por encontrar a garrafa de vinho quase vazia próximo de mim.
Não, eu não estava bêbada. As marcas na toalha eram a prova de que eu dizia a verdade, mas não adiantou argumentar. Eu desisti de tentar convencê-lo de alguma coisa, pois eu sabia que seria inútil. O meu marido, assim como eu, até então, era totalmente cético em relação ao sobrenatural. Eu mesma, se alguém me contasse, eu jamais acreditaria. Era impossível explicar o motivo daquilo tudo e o porquê de uma coisa como aquela ter acontecido. Eu só sei que, graças a Deus, nunca mais coisas semelhantes aconteceram comigo novamente. Boa noite. Coisas sobrenaturais acontecem no mundo todo, mas o que eu vou contar aqui vai deixar muita gente de cabelo em pé. Bem, em 2004, eu estava andando pelo Shopping Parque Dom Pedro, na minha cidade, em Campinas, São Paulo. Estava à procura de uma loja de videogame. Entrei como de costume e o shopping estava cheio. Porém, eu senti que algo de sobrenatural pairava no ar, mas eu não sabia o que era. E era apenas aquele monte de gente de um lado para o outro, como um rio de gente, o que era normal em fim de ano, mas o que eu vou contar depois não era nada normal. Entrei por uma das entradas e fui caminhando rápido em direção ao meu destino. E quando eu percebo que algumas pessoas daquele shopping começaram a me observar de maneira diferente. Eles estavam vestidos de preto e andavam no mesmo ritmo que eu andava. Porém, eles estavam de óculos e discretamente me observavam. E o jeito que eles me observavam parecia que eles analisavam o meu comportamento. Falando a verdade, não pareciam humanos. E disso eu tenho certeza. Eles se disfarçavam bem, se misturavam na multidão, mas parecia ser algo muito além de simples pessoas mortais. Até porque aqueles homens eram brancos, quase albinos. E eu andava então ao meu destino, e após mais ou menos 30 minutos de caminhada, eu não cheguei a lugar nenhum. Sendo que para chegar naquela loja de videogame, eu levaria no máximo 3 minutos. O que poderia ter ocorrido seria um tipo de distorção no espaço-tempo. A loja sempre sumia aonde deveria estar, e eu automaticamente caía de volta em outro caminho, tendo que retornar de novo, até que resolvi, depois de andar feito um burro. Eu perguntei para um guarda do shopping, e ele, com um sorriso misterioso, rindo de mim, ele disse que a loja ficava logo ali na frente, pediu que eu andasse uns 50 metros, virasse no corredor, que a loja estaria lá. Eu fiz o que ele me disse, e voltei a andar em círculos como um louco. Eu estava sem entender o que pudesse estar acontecendo, e depois de muito andar, quase umas 2 horas, eu cheguei no meu destino. Só que quando eu cheguei, tudo já havia voltado ao normal. Aqueles homens de preto que me perseguiam anteriormente, eles desapareceram, assim como apareceram. Bem, eu já digo desde já que eu não faço uso de entorpecentes, pois abomino quem usa isso. Eu também não estava bêbado, e estava em perfeito juízo moral, ético, social e mental. Eu não sou louco, mas o que presenciei realmente era algo de outro mundo. Bem, eu não encontrei explicação lógica, mas a resposta, com certeza, está naqueles 3 homens de preto que me perseguiam pelo shopping. Mas o que provocou esses fenômenos?
Acredito que talvez nunca saberemos. Boa noite.